Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Você que nos acompanha aí através do canal Ebenezer Oficial, quero aqui trazer uma mensagem de Deus para o teu coração, aonde João, ele vai descrever uma série de milagres. Então você que está em casa aí, abre a sua Bíblia em João capítulo 11, versículo 1 até o 7. E havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramaram perfume sobre o Senhor e lhes enxugaram os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Então, João, ele vai descrever aqui uma série de 7 milagres, aonde João, ele quer mostrar, ele quer provar que Jesus é o próprio Filho de Deus. Jesus, ele se importa com você. E quando nós olhamos o primeiro milagre, no capítulo 2 de João, que Jesus vai transformar água em vinho. O que quer dizer isso? É que Jesus não deixa faltar alegria na tua casa. Esse é o Jesus. Ele não deixa faltar alegria na sua casa. Talvez já faltou alegria na sua casa. Convida Jesus. Aquele noivo convidou Jesus para ir para a casa dele. O segundo milagre está em João capítulo 4, versículo 46, aonde a cura de um filho de um oficial. Ele chega e Jesus, da onde estava, diz: pode ir, que o filho já está curado. O terceiro milagre, a cura do homem paralítico no tanque de Betesda. E o sexto e o quarto, Jesus alimenta uma multidão. E no capítulo 6 ainda, Jesus vai andar sobre as águas. E o sexto, a cura de um cego de nascença. E o mais importante todos esses milagres é trazer João de volta, ressuscitar João. Então ali havia um homem chamado Lázaro. Este Lázaro não é aquele mesmo Lázaro de Lucas, capítulo 16, versículo 20, não. Este Lázaro, o nome Lázaro é Leazar, que significa Deus ajudou. Ei, Deus, ele vai te ajudar. Deus, ele se importa com você. E aqui no versículo 3, vai dizer assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. É bem interessante nós entender que Marta e Maria, ela não mandou chamar Jesus, ela mandou a dizer Jesus que Lázaro, aquele que ele ama, estava doente. O que eu quero dizer para você que quem Jesus ama, adoece. Quem Jesus ama,
sofre. Nós não estamos imunes de nada disso. Nós podemos adoecer. Lázaro era amigo de Jesus e era amado por Jesus. Não era Lázaro que amava Jesus, era Jesus que amava Lázaro. A irmã dele vai dizer assim: Jesus, aquele a quem amas. Ele está dizendo que Jesus amava, mas adoeceu e morreu. E os mensageiros foram até Jesus. Mas quando chegaram até Jesus, eles disseram: Jesus, Marta mandaram dizer que Lázaro está doente. Só que quando os mensageiros saem, Lázaro morreu. Porque era aproximadamente a 32 quilômetros de Betânia até onde Jesus estava. Era um dia de viagem. Então, quando ele saiu, Lázaro morreu. Aquele tempo enterrava no mesmo dia. Só que os rabinos, ele tinha uma crença que até o terceiro dia, se a pessoa ressuscitasse, foi por causa das orações dele, não foi por causa de Deus. Mas por que Jesus demorou? Porque depois do terceiro dia, só Deus poderia ressuscitar. Então aquele homem sai, dá o recado, um dia. Só que aquele homem, quando ele volta, 2 dias. Mas como dizer para Marta que aquela doença não era para a morte, se o irmão dela, Lázaro, já estava morto e enterrado? E Jesus ficou mais 2 dias. Então, quando Jesus decide ir, já é o 4º dia. Jesus, ele não foi naquele momento, porque Jesus, ele esperava o tempo de Deus. Lembra quando a mãe dele disse assim: Jesus, acabou o vinho. Ele disse assim: o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Jesus só fazia no tempo de Deus. Lembra? Jesus, ele cura aquele jovem sem mesmo ir lá. Ele poderia fazer a mesma coisa com Lázaro, curar Lázaro sem precisar de ir lá. Só que Jesus, ele está querendo aqui ensinar que ele mesmo é o Filho de Deus. Marta diz para ele, ela não precisou chamar Jesus. Quando Jesus, ele alimenta mais de 5.000 pessoas, Jesus estava demonstrando que ele também é o pão da vida. Com Jesus, ele diz que não haverá um justo que vai mendigar o pão. Jesus estava mostrando que ele é o pão da vida. Então Jesus, ele vai abrir os olhos de um cego de nascença. Aqui mesmo, no versículo 36, 35 Jesus chorou. Mas no 36, eles vão dizer: então disseram os judeus, vede quanto o amava. Jesus amava Lázaro. Jesus, ele te ama. Jesus, ele quer que você seja salvo. Mas às vezes, nós fazemos muitas coisas erradas e não queremos nos arrepender. E o versículo 4 vai dizer: ao ouvir isso, ei, Jesus, ele pode te ouvir. Clama ao Senhor que ele vai te ouvir. Jesus disse: essa doença não acabará em morte, para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dele. Então Jesus, tudo o que ele faz é para a glória de Deus.
Tudo que nós devemos fazer é para a glória de Deus. Jesus, ele veio para salvar os perdidos. Jesus, ele veio para salvar os perdidos. Quando Jesus chega ali aonde Lázaro está, Jesus, ele vai fazer uma oração, ele vai olhar para cima, mas enquanto Jesus está olhando para cima, o povo está olhando para a escuridão. Jesus está olhando para a luz, mas o povo está olhando para a escuridão. Porque quando Jesus diz, vem para fora, Jesus já estava olhando para cima, e o povo olhando para a escuridão. Só que quando Jesus disse, vem para fora, Lázaro, o que é que ele quis dizer com isso? Porque se ele fala, vem para fora todos os mortos, ia sair gente de todo lado. Mas ele queria que fosse ressuscitado Lázaro. Deus hoje ele quer ressuscitar a tua fé. Deus hoje ele quer ressuscitar a tua fé. Hoje tem muitas pessoas que já estão com a fé morta. Já tem muita pessoa hoje que não acredita mais. E Deus deixou a palavra de Deus para nós seguir, irmãos. Para nós continuar na direção. Mas muitos hoje não querem mais. Quando você chega em algum lugar para pregar a palavra de Deus, a maioria das pessoas estão desviadas. Eu não sei se você está desviado, mas Jesus, ele quer te ressuscitar. Jesus, ele ressuscita 3 pessoas. Ele ressuscita Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Eu não sei o que tu quer que Jesus ressuscita hoje de você. Eu não sei o que você quer que Jesus ressuscita. Às vezes você pode estar doente, numa cama, família sua no hospital. Eu quero dizer para você que eu estou aqui hoje para apresentar um Jesus que ressuscita, um Jesus que alimenta, um Jesus que cura, um Jesus que salva. E o que é interessante, que nós não temos ciúme do nosso Jesus, porque se nós tivéssemos ciúme do nosso Jesus, nós queríamos Ele só para nós. Mas não, nós estamos aqui, trazendo uma palavra para que você possa receber este Jesus. Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus, ele te ama. Jesus, ele ama a tua família. Irmãos, cada dia mais o fim está chegando. E muitas pessoas estão duvidando, muitas pessoas estão brincando com a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, que se você estiver fora dos caminhos do Senhor, volte depressa. Volte depressa. Jesus, quando ele diz, Lázaro, vem para fora, é como ele estivesse dizendo para a morte, morte, devolve o inquilino. Devolve o inquilino. Ei, Jesus diz que mesmo que estiver morto, ressuscitar, vai ressuscitar. Eu não sei se você não consegue mais andar, não sei qual foi o motivo que você parou, não quis mais o Evangelho, porque hoje em dia está assim, qualquer coisinha a pessoa não quer mais o Evangelho, já sai da igreja denegrindo a palavra, e às vezes até desacreditando mesmo
de Jesus. E ele vai dizer aqui, ó: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente. Ei, Jesus, ele te ouve. Jesus, se você clamar, entrar no teu quarto, fechar a porta, Jesus vai te ouvir. Eu não sei o que você quer buscar do Senhor. Eu não sei qual é o teu desejo, qual é o teu sonho. Mas eu digo, se você entrar no teu quarto, Jesus, ele vai te ouvir. Jesus, ele diz para os amigos deles que Lázaro era amigo. Nosso amigo Lázaro dorme. Eu não sei se você está dormindo. Eu não sei se você não aguenta mais. Eu não sei se você quer parar, desistir. Quero dizer para você que tem um Jesus. Da mesma forma que ele pegou na mão de Pedro, ele quer pegar na tua mão. Ele quer te reerguer. Ei, você pode não querer mais, você pode estar desanimado, mas Jesus, ele quer te erguer. Jesus, ele quer te salvar. Jesus disse que ele veio, não foi para os sãos, não foi para os bons, mas para os doentes. O que quer dizer isso? É porque tem pessoas que dizem que não precisam de Cristo. Então aquelas pessoas que dizem, bate no peito, dizem eu não quero saber de Cristo, ele está dizendo que não veio para essas pessoas, porque eles estão dizendo que são santos, mas ele veio para aquele que é humilde, aquele que necessita de uma palavra, aquele que tem coragem de clamar ao Senhor. Então eu quero dizer nesta noite que Jesus, ele é o único Filho de Deus que veio para salvar eu e você. Jesus, ele tinha tudo. Jesus era rico, Jesus estava no céu, mas ele veio, se fez pobre para salvar eu e você. Jesus, ele enfrentou muitas coisas para salvar eu e você. Mas às vezes nós não queremos mais ouvir a palavra de Deus, porque isso aqui é a palavra de Deus, esse aqui é o alimento. Às vezes você já jogou a sua Bíblia para o lado, às vezes você já deu a sua Bíblia e não quer mais ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que a palavra é que salva, a palavra é que liberta. Jesus mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes você esteve na casa do Senhor, dizendo que conhece a palavra, mas eu quero dizer para você que você está errado. Porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por que você voltou? E por que você culpou alguém? Porque quando nós nos afastamos da casa do Senhor, nós colocamos a culpa no pastor, colocamos a culpa nos irmãos, e não olhamos para nós mesmos. Mas eu quero dizer nesta noite que Jesus, ele quer ressuscitar o que você perdeu. Ele quer ressuscitar esse desânimo. Ele quer ressuscitar a tua fé. Irmãos, quero dizer para você: volte para os caminhos do Senhor. Não existe outro caminho que te leva à salvação. O único caminho que te leva à salvação é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não tem outro caminho. O dinheiro não vai te salvar, a prostituição não vai te salvar. Tudo
que você faz de errado, isso não vai salvar ninguém. A única coisa que pode salvar eu e você é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que salva eu e você. Então, nesta noite, eu quero aqui deixar essa palavra para o teu coração, para que você venha voltar. Lembra-te aonde caíste e volta. Esta palavra eu quero dizer para você: volta, porque Jesus, Ele está como o pai do filho pródigo, de braços abertos, te esperando. Amém? E eu agradeço essa rica oportunidade.